Lucas 17, versos 7. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Verso 8. Não, ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois você pode comer depois. Verso 9. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos essa manhã em tuas mãos, Pai. Nós pedimos a tua manifestação no meio do teu povo, Senhor, com poder, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação da mente, Senhor, trazendo salvação, Pai. Em nome de Jesus. A gente pede que o Espírito Santo mova da maneira como quiser essa manhã, Senhor. Traz, Senhor, traz o entendimento para nós daquilo que o Senhor queira fazer e que toda palavra contrária caia por terra em nome de Jesus. Tudo que entrou aqui essa manhã que não se chama Jesus, que saia agora por 7 caminhos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nós declaramos terra fértil no coração de cada um aqui, para que a palavra caia em bom solo e frutifique a 100 por 1. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu confesso para vocês que eu já li essa parábola, né, várias vezes. E várias vezes ela já me causou um certo incômodo. Eu não sei aos irmãos. Porque eu ficava imaginando, se eu faço tudo o que foi pedido para que eu fizesse, eu mereceria um parabéns. Eu mereceria, no mínimo, você fez o que tinha que fazer. No mínimo. Mas não é o que Jesus fala. Jesus fala que se eu faço apenas o que eu fui determinado a fazer, eu sou um servo inútil. E eu fico imaginando no meu trabalho, eu não sei vocês no de vocês. Imagina, vocês fazem tudo o que o chefe de vocês pede. Certinho, estou falando fazer corretamente. E aí, no final, o teu chefe vira para você e fala: ó, você é inútil. Você só fez o que eu pedi. A primeira coisa que você pensaria é: ué, eu fiz o que ele pediu. Como é que eu vou sair metendo a mão em coisas que não é para eu fazer? Bom, enquanto eu estava refletindo sobre esse texto, Jesus começou a me levar em outros textos e, ao mesmo tempo, me fez perceber determinadas coisas que passaram batidos enquanto eu li esse texto. A primeira questão é o seguinte: se nós observarmos, esse servo, ele estava fazendo um trabalho externo à casa. Ele estava cuidando das ovelhas, ele estava arando o campo. E quando ele vai para casa, havia uma expectativa no coração dele. E qual era essa expectativa? Que ele já iria se sentar à mesa, já iria comer, já iria usufruir daquilo que seria uma recompensa. E mais, quem iria servir a ele seria o seu Senhor. Mas Jesus está dizendo o seguinte: não é assim. Você tem que fazer o trabalho externo, mas há um trabalho interno dentro da casa também precisa ser feito. Aí depois você vai ter a sua recompensa. Só que ele continua: mas ainda que você faça tudo, o trabalho externo e o interno, não se orgulhe disso, porque você não fez mais do que a sua obrigação. E é isso que ele fala. Se vocês fazem só o que foi pedido a vocês, vocês são servos inúteis. E aí, quando a gente vai lá em Mateus, no capítulo 23, versos 23 e 24, Jesus ele está se dirigindo aos religiosos da época. E aí, esses religiosos, eles acreditavam que por cumprir os estatutos, cumprir as leis, por cuidar, fazer o serviço do templo, das sinagogas, por estar ajustado com a cultura e a ética social ali do momento, eles deveriam se encontrar aplaudidos por Deus. Eles estavam fazendo muita coisa. Eles se sentiam superiores aos demais. Se sentiam santos. E Jesus está falando para eles:
olha, vocês até cumprem uma parte da lei, vocês dão dízimo de coisas miúdas, da hortelã, do cominho, mas há coisas que vocês não estão fazendo. Vocês estão cumprindo apenas parte daquilo que vocês devem fazer. Não é que vocês devam parar de fazer aquilo que estão fazendo, mas o interior de vocês, no interior de vocês, vocês estão negligenciando coisas como a justiça, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Coisas essenciais para a fé. Então ele está falando, não adianta você externar uma imagem, uma aparência de cumprimento do seu dever, se internamente você está negligenciando as coisas mais importantes. Então Jesus já fala assim para os religiosos, para os escribas, para os fariseus, e aí a gente vai para uma outra parábola, que é a do filho pródigo, lá em Lucas 15. No final dela, a gente nem vai ler para ganhar esse tempo. No final dela, nos versos 29 a 32, é contado que o irmão mais velho também realizava um trabalho. Notem isso. Ele estava no campo, arando e cuidando das ovelhas. Então a gente viu que na parábola do servo inútil também havia um trabalho sendo feito. Da mesma forma, os religiosos, eles exerciam trabalhos nos templos, só que eles faziam apenas parte desse trabalho. E quando esse irmão ele retorna à casa e percebe, pergunta que barulho é aquele de festa, e ele toma conhecimento de que o seu irmão havia retornado e o pai preparou uma festa para ele, ele fica indignado. Ele fica indignado. E da mesma forma, esse irmão, ele exercia o trabalho externo, mas internamente ele negligenciava a misericórdia de Deus com o pecador arrependido e a salvação de Deus para esse pecador. Então, quando a gente observa esses três cenários, a gente percebe, conforme eu mencionei, uma coincidência. Há uma atividade sendo desempenhada externamente, mas o interior está contaminado pelo pecado. Seja da ira, seja da inveja, seja da ganância, seja da falta de fé. E o Senhor Jesus, ele nos chama para fazer a sua obra, mas não é fazer a sua obra de qualquer jeito. É fazer a sua obra com o coração ajustado, da maneira correta. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Então, se você percebeu que que no seu coração brotou um sentimento que você estranhou, você tem que colocar isso diante de Deus, com o nome correto. Por exemplo, eu sou de 1983. Então, eu sou do tempo que, se você tivesse inveja, principalmente o homem, o pastor Tadeu com certeza sabe disso, tivesse inveja de alguém, era mariquinha. Era mariquinha. Era essa a palavra, né? Para falar uma coisa leve. Era fresquinho. Então, quando isso brota no nosso coração, ou brotava ao longo do tempo, você não mencionava, porque é algo que você foi ensinado a não externar. Mas no reino de Deus não funciona assim. O Senhor espera que qualquer sentimento que não é, eu repito, não é algo recorrente, mas pode brotar no seu coração uma inveja, pode brotar ira, pode brotar qualquer sentimento que vai te conduzir a esse pecado. E aí você vai ter duas maneiras de lidar com ele. Primeira, fingindo que ele não está lá, só que ele vai estar lá. E aí aquilo vai retornar, vai crescer. E a outra é colocando diante de Deus e clamando a Deus por uma libertação desse sentimento, uma mudança de mente. E uma coisa é certa, sem fazer isso, você não vai arrancar esse sentimento de você. Jesus fala lá em João 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Então a nossa capacidade é, no máximo, de controlar aquele sentimento, mas não de arrancar do nosso coração. O sentimento pode estar lá. E é por isso que nós precisamos da ajuda de Jesus, porque ele deseja que a gente faça a obra dele da maneira correta. Então, o Espírito Santo que habita em nós coloca Deus clamando por um coração correto, ajustado naquilo que quer,
Dando? Alô? Vou tentar falar mais perto. Quando o Espírito Santo que habita em nós, ele nos leva a um local de vitória. Por quê? Porque ele vai nos ajudando a que esses sentimentos sejam retirados de nós. É a obra dele, ele vai fazer isso em nós. Então, o que o Senhor Jesus espera de nós é que a gente faça a obra dele da maneira correta. Mas não é só isso. Ele espera que a gente faça mais do que foi determinado da maneira correta. E toda vez que eu escuto falar mais do que determinado, eu lembro dos votos que eram feitos no Antigo Testamento. Se você vai em Números, no capítulo 30, ou Levítico, no capítulo 27, nem precisa colocar, Clarice, a gente não vai ler, não precisa colocar, não. Ali há regulamentações sobre os votos. O que eram os votos? Votos era uma dedicação que alguém fazia ao Senhor, mas ele não era obrigatório. Mas a pessoa, por livre e espontânea vontade, ela realizava esses votos. Então, imaginem assim, uma autolimitação. Eu me limitava, eu colocava em mim uma limitação que eu não era obrigado, mas que eu fazia para uma dedicação maior com o Senhor. E a gente tem que pensar nisso. Por quê? Não era pecado não realizar um voto, mas se estava regulamentado por Deus, é porque ele esperava que fosse feito. Se foi regulamentado pelo Senhor, em que pese não ser obrigatório e não ser pecado não fazê-lo, ele esperava que as pessoas cruzassem essa linha. Um exemplo disso está em número 6, quando ele fala do voto de Nazireu, onde a pessoa que tomava esse voto não cortava o cabelo, ela não tinha contato com o morto, não podia participar de velório. Imagina você perder alguém amado, seu pai, sua mãe, e você não poder ir no velório dele. Era uma dedicação com Deus, ela não podia, essa pessoa, consumir nada derivado da uva. O suco, o vinho, a própria uva, não podia. Uma limitação autoimposta. Então, em que pese não ser obrigado, Deus esperava vê-los cruzando essa linha, saindo da obediência e entrando no local de sacrifício. Era uma expectativa de Deus. E quando eu comecei a pensar sobre fazer mais, Deus começou a me levar em 3 áreas. Claro, não estou esgotando as áreas. Há inúmeras outras, mas Deus me fez pensar em 3 áreas específicas. A primeira dela é na fé. A Bíblia fala para a gente lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos 14, 3, o apóstolo Paulo fala o seguinte: tudo que não provém da fé é pecado. O apóstolo Paulo fala isso. Então, para eu ter um relacionamento pleno, profundo, perfeito com Deus, eu preciso de fé. Só que não é uma fé como muitas vezes nós utilizamos, uma fé para receber de Deus apenas, mas é uma fé principalmente para se submeter à vontade de Deus. E aí é que é o difícil. E nós precisamos dessa fé. E aí, quando eu penso numa fé para se submeter à vontade do Senhor, eu lembro de alguns personagens bíblicos. Um exemplo, Esther no Antigo Testamento. Irmãos, ela era rainha do rei da Pérsia, não sabiam que ela era judia, estou fazendo um breve resumo, não sabiam que ela era judia, e há um decreto para exterminar os judeus. O seu tio, Mardoqueu, vai até ela e fala, vai até o rei e intercede por nós. E ela pontua, se eu for e ele não estender o cetro, eu vou morrer, minha cabeça vai rolar. Irmãos, ela já era rainha, ela não tinha nada a ganhar. Ela só tinha a perder, e era a própria vida. Mas ainda assim, ela fala, olha, eu vou. Porque o tio dela fala, olha, será que não foi por esse motivo, por esse momento que Deus te colocou nessa posição? E se não vier através de você, o Senhor vai trazer a salvação de outro local. E ela entra na presença do rei, ele estende o cetro.
e os judeus são salvos, através de uma atitude que ela só tinha a perder. Então ela teve uma fé em Deus para se submeter, conclamou um jejum de 3 dias. Mas o Senhor respondeu essa fé dela. Olha Daniel e seus amigos. Eles saem de Jerusalém, são levados cativos para a Babilônia. Chegam lá, tem um banquete do rei. Irmãos, eu não sei vocês, eu já seria escravo na terra dos outros. Eu falava, vou comer. Eu pensaria, sendo sincero, eu vou comer. Comida boa aqui, já estou numa situação difícil, pelo menos vou comer bem. Só que eles não. Eles decidem, vamos comer apenas de legumes durante 10 dias. E fala lá para o copeiro, ó, não se preocupe. Vamos fazer esse teste de 10 dias. Depois de 10 dias, você vai ver que a gente vai estar mais forte do que eles. Passam-se os 10 dias. Daniel e seus amigos estão, de fato, mais fortes do que todos os jovens dali. E o que acontece? O Senhor concede a eles sabedoria e conhecimento em toda a literatura. E a Daniel ainda concede a capacidade de interpretar sonhos e visões. E através disso, Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor. E é um sonho onde ele vê uma estátua e há partes, a cabeça é de ouro, e aí depois o peito é de prata e vai descendo. Bronze, se não me engano, o último é ferro com barro, se não me engano. E ele interpreta isso, ele está falando, olha, a cabeça é o seu reinado, mas virão outros reinados. E o curioso é que Nabucodonosor manda fazer uma estátua gigante, 27 metros, toda de ouro. E o que ele está falando ali? Não há Deus que vai tirar esse reinado de mim. Meu reinado não vai passar. É todo de ouro. Não vai ser só a cabeça de ouro. É todo de ouro. E todos têm que se curvar àquela estátua. E eu confesso que algumas vezes eu ficava pensando sobre isso. E eu falava, caramba, Senhor, Naamã, quando foi curado por Eliseu, ele fala para Eliseu, olha, que Deus me perdoe, mas eu vou ter que me curvar com o rei. Mas por que eles não falaram a mesma coisa? Ó, perdoa aí, Senhor, mas eu vou ter que me curvar aqui, senão eu vou morrer. Porque, na verdade, quando há a interpretação do sonho, por Daniel, Nabucodonosor começa falando que não há outro Deus, senão o deles, porque eles conseguiram interpretar o sonho. Mas, no capítulo seguinte, a gente vê que ele constrói essa estátua falando, nem esse Deus vai tirar isso de mim. Então, tem uma diferença aqui significativa. E eles não se prostram. E são lançados na fornalha. E em Hebreus, no capítulo 11, no verso 34, diz que, pela fé, eles apagaram a força do fogo. Eles não apagaram o fogo. Eles apagaram a força do fogo, pela fé. Então, o fogo que estava lá dentro não pôde fazer nada em relação a ele. Ou melhor, quase nada. Porque quando Nabucodonosor olha, ele vê 4 homens na fornalha, o 4º homem é o próprio Senhor Jesus, e ele fala, ué, não lançamos 3 homens atados? Eu vejo 4 homens livres. Então a gente vê que pela fé o fogo não fez nada, exceto romper as amarras que os prendiam. Então, quando a gente chega nesse nível de fé sacrificial com o Senhor, as amarras que nos prendem vão ser rompidas, vão ser queimadas. E nós vamos conseguir fluir melhor naquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Olhem Abraão, o pai da fé. Irmãos, aqui a gente tem inúmeras pessoas que são pais. Imagina você esperar tanto tempo para ter seu filho e uma bela noite Deus aparece e fala assim, ó, pega Isaac, leva lá no monte e você vai sacrificar a mim. Vocês fariam? Eu não estou falando com o contexto de hoje, porque é totalmente diferente. Estou falando, pensa com a cabeça de Abraão. Não era estranho, irmãos, à época, o sacrifício a deuses. Não era estranho. E é claro que eu não vou entrar aqui nessa questão teológica, mas à época eram muitos deuses familiares. Cada família tinha um deus. Não havia essa noção de um Deus único. Começou a partir dali. Então, entendam o contexto. Abraão está familiarizado com esse pedido de levar o seu filho para sacrifício. Não que ele tenha feito, mas
A prática era comum. E ele é pedido. Irmãos, eu não levava, não. Eu não levava, não. Eu ia falar, Senhor, peraí, eu já tentei consertar a história, só deu problema. Aí agora, eu vou e vou matar o garoto? Não. E pior, o senhor fala para ele, vai. E de manhã, ele já pega e começa a viagem. De manhã ou madrugada, dependendo do texto. E levam 3 dias. E isso me chama a atenção. Por quê? Porque se é para fazer na hora, às vezes na emoção você ainda faz. Imagina você caminhando 2 dias e meio com um filho que você esperou tanto tempo, sabendo que você vai matá-lo. E aí tem algo que eu acho muito curioso. Bota em Gênesis, por favor, no capítulo 22, verso 5. Gênesis 22, verso 5, quando eles chegam no monte, olha o que Abraão fala. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Irmãos, a gente às vezes pode pensar, mas Abraão deve ter falado que voltariam os dois para tentar despistar o garoto. Não. Coloca em Hebreus, no capítulo 11, é o verso 19. Ora, 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta entre os mortos. Ele cria que, ainda que ele tivesse que matar, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. E ele sobe até o monte com Isaac. Irmãos, eu fico imaginando o coração dele, como é que devia estar. E aí tem algo que eu acho fantástico em Deus. Porque quando ele amarra Isaac, eu fico imaginando aquela dor no peito dele, ele devia ter montado um altar chorando. E aí quando ele pega o punhal, ele escuta uma voz, Abraão, pare, porque agora eu sei que teme ao Senhor. Ele escuta essa voz. E aí ele corre, ele joga a faca longe, desamarra o Isaac, e quando ele olha, ele vê um cordeiro. Que já simboliza, obviamente, apontando para Cristo o sacrifício que ele faria por nós. E aí, lá do fundo do espírito dele, ele grita: Jeová Jireh, o Senhor é o Deus que provê. E a gente percebe o que em Salmo 14, qual é o versículo? Perdão, Salmo 25, versículo 14. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Abraão temeu a Deus. O anjo falou para o anjo do Senhor, que é uma teofania, ele fala para Abraão: agora sei que teme. Quando ele fala isso, Abraão é considerado amigo de Deus e um aspecto de Deus até que então ninguém conhecia é revelado, o Deus provedor. Irmãos, a gente entrando nesse nível de fé, a gente vai ter conhecimento prático nas nossas vidas de atributos de Deus que a gente só ouviu falar e a gente nunca vivenciou. É um nível de fé, e aqui eu não estou entenda o nível de fé que eu estou falando, não é para você sacrificar o seu filho, mas para você entregar tudo que Deus requerer de você, porque Deus vai estar no controle. E ele vai revelar aspectos que até então você não conhecia, porque você vai ser amigo de Deus. Quando eu vou para o Novo Testamento, eu penso em Jairo. Irmão, Jairo, imagina, sua filha doente, quase morrendo. Você pensar, a única alternativa que eu tenho é ir Jesus. Ainda não era muito claro ali para todo mundo a figura de Jesus. Sabiam que ele estava realizando milagres, achavam que era profeta, mas ainda havia dúvidas. E Jairo vai. E aí imagina Jairo fala com Jesus, Jesus, não, vamos lá na sua casa. E aparece aquela mulher sangrando. Irmãos, deve ser desesperador. Deve dar vontade de jogar a mulher longe, falar, minha filha, você está há 12 anos, minha filha está morrendo, espera mais algumas horas, depois você volta. Só que Jesus para. Irmãos, eu não sei você. Eu ia sair puxando todo mundo. Eu ia puxar Jesus, eu ia puxar, eu ia brigar com Pedro, eu ia empurrar a mulher, eu ia fazer tudo, porque é o seu filho. Mas aquele homem confiou em Jesus. E quando a pior notícia chegou de que ela havia morrido, Jesus falou: não duvide, creia somente.
é o nível de fé que, irmãos, é muito difícil você entrar. É muito difícil, é o nível de fé sacrificial. Você está sacrificando tudo que é mais importante a você. E mais, o texto, é claro que há lacunas no texto que não dizem o que Jairo fez especificamente nesse meio tempo. Mas eu creio que se não falou nada, ele esperou. É um pensamento. E se esperou, é porque ele tinha absoluta convicção no que Jesus iria fazer. E a gente tem que ter essa absoluta convicção no que Deus vai fazer nas nossas vidas. Porque se não tivermos, a gente vai ser como aqueles fariseus a quem Jesus se referiu. Em Marcos 7, no verso 6, ele vai falar: bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Irmãos, quantas vezes nós honramos o Senhor apenas com os lábios e o nosso coração está afastado de Deus? Isaías não profetizou só para os fariseus, não. É para a gente também. Por isso, a gente tem que estar constantemente visitando o nosso coração e entrando numa fé sacrificial. Hebreus, no capítulo 6, se não me engano, é 6, eu acho que é 6, eu anotei aqui. É Hebreus, no capítulo 6, verso 12, diz que nós temos que ser imitadores daqueles que, por meio da fé e perseverança, herdam as promessas. E a gente continua querendo sempre uma fé para receber de Deus. O que tem em comum nessas pessoas que a gente mencionou? É uma fé sacrificial, é muito mais dar do que receber. Dar do que receber. Eu lembro da mulher Ciro Fenícia, quando ela chega até Jesus e ela fala: Senhor, minha filha está endemoniada, eu preciso que o Senhor me ajude. E ele fala: ó, não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, não. Irmãos, qualquer um de nós aqui, ou a grande maioria, iria embora irritada com Jesus. Ó, essa fé aí não. Isso aí não é de Deus, não. Isso aí não é um homem de Deus, não. Ó, olha a resposta que ele me deu. Mas ela teve uma fé que foi sacrificial ao ponto da autoestima dela. Ela se humilha diante do Senhor. E o que ela fala é o seguinte: olha, todo mundo conhece, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai no chão. O que ela está falando é o seguinte: Senhor, eu sei que é uma aliança, e é isso que Jesus falava para ela: ó, uma aliança entre Deus e o povo de Israel, e eu não posso tirar o que é deles agora e dar a alguém que, ainda que seja uma pessoa benquista, não faz parte da família. Mas ela está falando: olha, os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa. E olha só, eu não quero usurpar o direito de ninguém, mas cá entre nós, eles não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando aí para eles, não. Então, daquilo que eles estão desperdiçando, deixa eu pegar um pouco. Aí Jesus falou que grande é a tua fé. Vai, ela salvou a tua filha, curou a tua filha. Se a gente ia ficar revoltado, tá me chamando de cachorro. Por quê? É o pecado do orgulho. Ali ela teve um coração humilde. E a palavra de Deus fala: bem-aventurados aqueles quando nós fomos humilhados, perseguidos pelo Senhor. E muitas vezes a gente nem menciona o nome de Jesus com medo de uma humilhação, de uma perseguição. É um fato. Eu principalmente. É um fato. Agora, vamos olhar um outro aspecto sacrificial: serviço. Serviço. Em Mateus, no capítulo 20, se não me engano, é o verso 25, se não me engano, deixa eu ver aqui. Verso 25. Jesus os chamou, quem? Os discípulos. Isso, Mateus 20, verso 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes dominam as nações e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Vamos entender o contexto. A mãe de Tiago e João vai pedir a Jesus que cada um sente de um lado, né? Quando ele estiver reinando. E aí começa uma discussão, tá todo mundo irritado. Pô, por que eles vão sentar do lado? Eu também quero. Então essa é a discussão. Ó, não, você não, vai ser eu. Essa é a discussão. Então Jesus chama eles e fala o seguinte: ó, vamos entender. Vocês acham que grandeza na mente de vocês é os outros servirem a vocês, é subjugar as pessoas, é dominar. Mas esse é um pensamento do mundo. Não é assim no reino. No reino, a grandeza é servir. Então notem que o Senhor Jesus, ele não condena ninguém a ser grande.
Mas ele fala, o modelo de grandeza que é diferente. No mundo, o modelo de grandeza é você ter pessoas te servindo. No reino, o modelo de grandeza é você ser servo. E aí ele fala, sejam servos como eu sou. Então o modelo é Jesus. E ele está trazendo isso à nossa mente. Ó, o modelo sou eu. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 3, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo fala, olha, considerem os outros superiores a vocês. E aqui eu não estou falando de superioridade no sentido de você se achar um nada. Não é isso. Mas é no sentido de serviço, de você servir. E aí eu lembro de duas pessoas na Bíblia, quando eu penso em serviço. Uma é até muito pouco falada, que é Epafrodito. Epafrodito está no mesmo capítulo que a gente está aqui, só que é no verso 23. Eu acho que é 23. Perdão, 25. Bota no 25. Olha só o que falam. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Passa por 26, vamos até o 30. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. 27. De fato ficou doente e quase morreu. Deus, porém, teve misericórdia dele. Não somente dele, mas de mim também, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem, novamente fiquem alegres e eu fique menos preocupado. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Então, a igreja de Filipe envia Epafrodito para ajudar Paulo, que estava preso. E mesmo tendo ficado doente, quase morrido, ele permaneceu servindo a Paulo, a ponto de Paulo falar, meu irmão e cooperador. Um exemplo de serviço. Enquanto outros abandonaram Paulo. Paulo fala, ó, Demas me abandonou. Venha depressa, ele falando depois com Timóteo, na carta a carta a Timóteo, venha depressa, porque ó, me abandonou. Demas me abandonou. As pessoas daquela época tinham vergonha de ir a Paulo na prisão. Não pensam que é só a gente que tem vergonha hoje em dia. Mas esse homem serviu a Paulo na prisão, mesmo após estando quase morto. Outro exemplo de serviço, Barnabé. Barnabé, ele tinha um campo, ele vende esse campo, ele pega o recurso, entrega aos apóstolos para distribuir aos necessitados. Ele já faz isso. Mas mais do que isso, ele discipula Paulo e ele participa de viagens missionárias com Paulo, sendo uma pessoa importante na propagação do evangelho entre os gentios. E não apenas isso, que já era enorme, né? Mas ele ainda ajuda a fortalecer as igrejas locais. Exemplo, serviço. Mais um, gadareno. O homem acabara de ser liberto por Deus. Mal entende direito ainda o que está acontecendo ali. Quer ir embora com Jesus. Jesus fala para ele ir anunciar à família dele o que Deus havia feito na vida dele. Eu já falei sobre isso. Eu pularia, nadaria atrás de Jesus. Não. O homem volta e ele não anuncia a sua família. Ele anuncia em Decápolis. Faz mais do que o esperado. O nosso evangelho, irmãos, eu falo por mim, eu me cobro muito isso, falando com Deus. A gente sempre fala, e não é da boca para fora, a palavra sempre primeiro fala aos nossos corações. E na semana passada, quando eu vi o Igor pregando pela manhã, o pastor Pedro à noite, e Deus já tinha colocado a palavra no meu coração, eu comecei a perceber um alinhamento que Deus quer fazer na nossa igreja. Não é que esteja tudo ruim, não é nada disso. Mas sempre há ajustes, há pontas soltas que Deus quer aparar. Para quê? Para que a gente flua melhor no Senhor. Para que a gente não seja inúteis. Para que a gente possa
chegar lá no final e ouvir do Senhor: servo bom e fiel, te coloquei no pouco, agora entra aqui, ó. Você foi fiel no pouco, agora no muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, eu quero muito ouvir isso de Jesus. Eu quero muito ouvir isso de Jesus. E quando eu falo em serviço, obviamente, a gente pode mencionar. Há um serviço externo, né, que a gente poderia colocar assim, externo, literalmente, fora da igreja, que é o de evangelizar. E isso, conforme o Igor colocou, o pastor Pedro também, é algo que tem batido muito no meu coração. Não que a igreja tem que fazer, mas sim, eu não estou fazendo. Uma diferença enorme. E eu comecei a falar com Deus, sendo bem sincero: Senhor, eu não estou fazendo por um motivo muito simples. Eu não me importo. Eu não me importo. Mas como assim? Você está falando assim para Deus? Não, porque eu quero me importar. Lembra quando eu falei que a gente precisa colocar nosso coração diante de Deus? Porque, olha, o meu amor é limitado. O meu amor é limitado. Se o Senhor não me ajudar a que esse amor transborde do meu coração, eu vou continuar pensando no Evangelho, onde eu quero saúde e quero que as minhas finanças estejam tudo bem. E aí você vive uma vida boa, uma vida tranquila no Evangelho. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não tem comprometimento com os nossos planos. O comprometimento do Senhor é com a realização da sua obra. Na terça-feira a gente estava no gabinete e o Igor falou isso. O Igor, filho do pastor Pedro, que quando ele estava em Macapá, o pastor Pedro começou a falar com o Senhor: Senhor, agora o Senhor está me pedindo para voltar? Agora que eu estou com um amigo, agora que as coisas estão andando? E o Senhor falou isso para ele: eu não tenho comprometimento com isso, meu comprometimento é com almas. Volta. E qual tem sido o nosso comprometimento no reino? Eu lembro que em 2022, foi um mês antes da Maria Alice nascer, eu fui na igreja do pastor Juninho. Eu não vou saber, não lembro o nome dele mesmo, nome todo estranho, o sobrenome. E quando a gente chegou lá, tinha uns pastores americanos da Eagle Brook Church, que é uma igreja lá acho que é Montana, se não me engano. Não, Minnesota, de Minnesota, nos Estados Unidos, os pastores americanos que vieram para ministrar um curso sobre alinhar a igreja a uma perspectiva correta, fundado em Atos, no livro de Atos. Quando eu cheguei lá, eu comecei a prestar atenção, comecei a entender que haviam valores ali, questões que são inegociáveis e outras que são mutáveis. Inclusive, depois de um tempo, a gente trouxe não um copia e cola, mas a gente elaborou coisas assim para a igreja e a gente viu um avanço muito bom, então a gente viu que era coisa de Deus. Só que no meio disso, quando acabou, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei: ótimo, a gente pode montar uma organização da igreja perfeita, praticamente empresarial. Agora, e se eu não tenho amor? E se eu não amo? E aí eu lembro que eu fui falar com ele no intervalo. O Espírito Santo começou a me incomodar com isso. E eu falei com ele: olha, o senhor falou que tem os degraus, que a fé, a crença, a missão. Eu comecei a conversar com ele. E eu falei o seguinte: ok, mas o fundamento disso tudo não é o amor? O alicerce, ele falou sim. Eu falei: e se eu não amar? Aí ele ficou parado olhando para minha cara e falou assim: orar para Deus dar amor. E é isso que eu percebo, porque às vezes a gente vive o evangelho igual os religiosos, que a gente vem domingo, aparenta o trabalho externo de eu venho para a igreja, eu sento no banco, eu vou receber a palavra, mas eu estou ofertando de coisas pequenas. Estou a dar hortelã aqui do meu cominho, estou ofertando, estou dizimando. Mas Deus quer mais. Mas Deus quer mais. Deus quer usar você com poder na obra dele. Deus quer que você abra a boca e fale. Eu comecei a prestar atenção que teve uma época da minha vida que Deus levava muitas pessoas lá no meu escritório e começava a vir uns negócios meio, que eu vou chamar de maluco, mas não era o Espírito Santo, né? Na minha mente, eu falava assim: caraca, que doideira. Aí eu começava a falar com as pessoas e eu começava a chorar na minha frente. Aí eu, tá dando certo, né? E aí tinha um tempo que isso não acontecia. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, por que não está acontecendo? É porque o Senhor não quer mais mandar ou porque eu não estou mais falando quando vem? E aí aconteceu, há umas semanas atrás, chegou uma senhora lá e eu estava atendendo, e no dia estava um monte de gente marcado, todo mundo desmarcou, foi só ela. Aí eu já fui: ai, vou ter que ir lá só para atender ela, né? Tá bom. Já fui com um humor meio, vou sair de casa para fazer isso, estava trabalhando. Fui lá, estava atendendo a pessoa.
Quando eu comecei a atender, eu estava conversando, falando com ela. Irmãos, do nada, veio assim na minha mente. Fala para ela que a filha dela vai ser um canal de bênção na vida dela. Diferentemente de tudo que ela pensou. Eu falei, ó, não sei o que a senhora acredita. Sempre fala assim, porque a pessoa fala, pô, esse cara é maluco, né? Eu falei, ó, não sei o que a senhora acredita, mas está vindo na minha mente isso. Quando eu olhei, ela já estava chorando. Aí eu falei, opa, acertei, né? Se eu chutei aqui, eu acertei. Aí, aí ela falou assim, olha, desde muito nova, eu achava que os meus problemas eram ter tido filho. Porque ela teve um casamento complicado, né? Que infelizmente é muito comum, de homens que não são homens, que não cuidam da família e da esposa, que agridem, né? E que não provê. Infelizmente, tem muito homem assim. E quando ela começou a contar a vida dela, eu perguntava, a senhora acredita em Deus? Aí ela falou assim, olha, eu sou católica, mas eu não sou praticante. Eu falei, eu também era assim. Eu não acreditava, não. Eu falava que era, mas ó, eu lembro quando a minha mãe me obrigou a fazer a primeira comunhão, eu fugia da missa. Eu não gostava, não, achava muito chato. Aí ela, eu também não gosto muito, não. Mas a minha filha está na igreja. Eu falei, tá na igreja. Eu falei, pô, bênção. Só que eu tô preocupada. Eu falei, mas tá preocupada por quê? Ah, porque eu acho que ela tá se envolvendo muito nas coisas da igreja. Eu falei, olha, isso é bênção. Aí ela não estava entendendo nada, né, o que eu estava falando. Pô, é chato, é benção, o que, que ele está falando afinal? Aí eu comecei a conversar com ela e eu comecei a perceber um direcionamento de Deus para a conversa. E quando eu comecei a falar com ela, eu vi que o coração dela abriu de uma maneira que eu não. Irmão, fazia muito tempo que eu não via. E eu vi ela chorava, ela chorava, ela chorava, ela chorava. E resumindo, uma conversa que eu ia levar meia hora com ela, eu fiquei 2 horas. Eu comecei a entender porque Deus começou a desmarcar as pessoas no dia. E não só desmarcou, como eu orando com ela, eu falei, a senhora quer aceitar Jesus? Quero. Comecei a orar, ela aceitou Jesus, eu falei, ó. E eu falei para ela, eu poderia falar para a senhora ir lá para a minha igreja. Mas eu vou lhe falar uma coisa, Deus está falando para a senhora ir na igreja da sua filha. E é uma igreja também cristã, evangélica, né? Mas ainda que não fosse, né? Deus falou, manda ali na igreja da filha dela. Eu falei, ó, Deus está falando para a senhora ir na igreja da sua filha. E procura a pessoa assim, assim, assado. Eu conhecia a igreja onde ela estava. Aí ela ficou me olhando assim, eu falei, ó, escuta o que eu estou lhe falando. O que aconteceu com a senhora, há uma marca muito grande. Inclusive o marido dela se matou. Mas Deus está restaurando a vida da sua filha e está curando agora as suas emoções. E eu comecei a orar pela mulher. E a mulher chorava, me abraçava, não sei o quê. Acho que a galera da recepção não devia estar entendendo nada, né? Devia estar achando que eu estava falando que a mulher ganhou na loteria, porque a mulher chorava, pulava, me abraçava. E eu comecei a perceber, caramba, às vezes é uma coisa assim que você só deixa Deus falar. Mas e se a pessoa te rejeitar? Bom, rejeitou. A gente tem conversado muito terça-feira, e terça-feira tem sido um gatilho muito grande para pregações. Maior humilhação passou Jesus na cruz por nós. Então, se te tratarem mal porque você falou, mas eu tenho uma dificuldade de falar quando eu vejo que a pessoa é muito inteligente, quando a pessoa tem uma condição financeira muito boa. Irmãos, maior humilhação passou Jesus na cruz. Ainda que falem, eu não acredito no que você está falando, maior humilhação passou Jesus na cruz por você, por amor a nós. Então, se a gente viver um evangelho sempre com medo de falar, de se expor, de servir, mas eu estou tentando servir, mas a pessoa não quer. Ok, você está servindo a obra de Cristo. Fala, continua, tenta, tenta. Ah, mas e se não der? Não deu, o não já tem. Outro dia, eu fui na academia, quando eu voltei, o porteiro lá do meu prédio falou assim: o Amarildo, que é um outro porteiro, morreu. Eu, como assim morreu? Encontrei ele tem 6 horas. O que houve? Estava ali no quartinho dormindo, teve um ataque do coração, caiu morto. O que é isso? A gente não sabe o tempo que a gente vai ter. E a gente não tem se importado com as pessoas. A gente não tem servido mais do que tem sido requerido de nós. Teve um tempo quando o Igor, e o Alan, Paloma, Isabela chamaram eu e a Carol para o Vertical. Irmãos, eu confesso que eu falei, pô, quero não. Confesso que eu falei isso, não quero. Pô, já estou cheio de coisa para fazer. Vão me dar mais tarefa. Pô, não quero. Não tenho a paciência que eles têm com as pessoas. Não, não quero, não.
E aí, tudo bem, eu senti o Espírito Santo me compelindo a aceitar, aceitei. E aí teve um dia que eu estava conversando com o Igor, eu falei, pô, Igor, eu tô com um problema. Mas não era só com o Igor. É porque eu entendo que quando Deus expõe a gente na frente de todo mundo, não é para te envergonhar, é para tratar você e tratar aquele que está ouvindo que não faz o mesmo. É assim que eu entendo. E eu lembro que eu estava conversando e eu falei, Igor, eu tenho um problema. Qual é o problema? Você, Isabela, Alan, Paloma, vocês viram o vertical nascer. Vocês amam o vertical. Eu não amo vertical, não. Eu não amo vertical, não. Mas eu quero amar. Mas eu não amo. E aí? Vamos orar. E é impressionante, quando você começa a orar com o coração sincero, Deus começa a mudar a tua realidade, o teu coração. E às vezes o sacrifício de fé que você vai ter que fazer é se expor na frente de alguém. Às vezes é isso, contando que Deus vai te tratar por causa disso. A palavra não fala, confesse seu pecado uns aos outros para serem curados. Às vezes é uma cura emocional, às vezes vai ser física a tua cura. Não sei qual vai ser. E por último, Deus também deseja que a gente entre nesse local de sacrifício no material. E quando ele fala em material, me vem duas pessoas na Bíblia. Poderia vir um monte, mas vieram duas. E a primeira delas está lá em 1 Reis, no capítulo 19, 17, verso 19, que é a viúva de Sarepta. 17 e 19. 17 e 9, perdão. 17 e 9. E aí vamos entender o contexto. O que está acontecendo? Elias fala que, a não ser pela palavra dele, não vai chover mais. Ele fala isso. E havia lá em Deuteronômio uma determinação de Deus falando o seguinte: olha, se o povo deliberadamente pecar contra mim, eu vou fechar os céus. Eles vão ficar de bronze. Não tem mais chuva. E aí, Elias fala, ó, a não ser segundo a minha palavra, chove mais. Acabou. E Jezabel e Acabe começam a perseguir Elias. E Deus esconde Elias junto ao ribeiro de Querite. E Elias, nesse período, ele bebe da água do ribeiro e ele é alimentado de forma sobrenatural, sustentado de forma sobrenatural pelo Senhor. Toda a manhã e à tarde, corvos traziam pão e carne. Só que pensa comigo, não está chovendo. Aquele ribeiro, a vazão de água vai diminuir. Chega um momento que o Senhor fala, ó, tá aí, ó, vá imediatamente a Serepta, em Sidom, ou seja, era fora de Israel, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Irmãos, quando eu leio isso, penso que alguns também compartilham do mesmo pensamento, parece que Deus já acertou tudo com a mulher. Né? Parece que ele vai chegar lá, o senhor é o Elias, vem cá, comidinha está aqui. Tá bom. Só que Elias chega até lá e a mulher não está sabendo de nada. Não está sabendo de nada. Verso 10, ele fala o seguinte, ele foi a Serepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? 11. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu, morreremos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Irmão, vamos pensar aqui. Está você, uma mulher e uma criança. Um homem sozinho come o dobro dos dois ali. Aí, se eu sou a mulher, eu falaria, eu faço com o quê? Como é que eu vou fazer isso daí que você está me pedindo? Eu não tenho nem para mim nem para a criança, é a última refeição eu vou fazer para você. Aí olha o que ele fala. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no cântaro não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Verso 15, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera.
Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. E essa mensagem, ela é sustentada pelo Senhor Jesus, lá em Lucas 4. Quando ele está falando sobre o profeta não ter honra na sua cidade, ele menciona Elias e Eliseu. Quando ele menciona Eliseu, ele fala o quê? Olha, nos tempos de Eliseu, ele não foi enviado a ninguém. Havia muitos leprosos, ele não foi enviado a nenhum deles, exceto a Naamã, o Ciro. Por quê? Porque os outros não acreditariam no que ele iria fazer. E ele fala: nos tempos de Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas ele não foi enviado a nenhuma delas, exceto a mulher de Sarepta. Então, quando a gente vai lá em 1 Reis, no capítulo 17, verso 9, a impressão que a gente tem qual é? Que Deus fala para Elias: sai daí e vai até lá, porque já ordenei uma mulher. Então parece que Deus está cuidando de quem? Elias. Parece que Deus está preocupado com a provisão de Elias. Vai até lá porque eu vou te sustentar. E é curioso, porque se a gente pensar, né, com essa cabeça, ordenei uma viúva. Irmãos, na cabeça, se ordenar viúva já não faz muito sentido. Por quê? Porque além, obviamente, de ela não ter marido, ela não tinha filho, né, que pudesse sustentá-la, ou filho pequeno. E o sustento, na época, praticamente vinha do campo. Então, como é que ela daria conta de todas as atividades? Né? Da casa, da criança? Não daria conta. Só que, para quem já estava vivendo sobrenatural como Elias, sendo sustentado por corvos, ele obedece. Estou indo para lá. Só que notem que quando ele chega, o enfoque que o Senhor Jesus dá é esse. Na verdade, Elias foi até lá para que a mulher cuidasse dele. Elias foi até lá para cuidar da mulher. Aí é que está o enfoque, porque o Senhor Jesus fala, nos tempos de Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas ele não foi enviado a nenhuma delas, exceto Sarepta. Então, quando ele chega lá, vê que a mulher não apenas não sabe de nada e não tem condições, ele entende o seguinte: primeiro é o milagre dela, depois é o meu. E aí ele faz essa proposta para ela: olha, você quer comer o seu último pão e depois vai morrer, você e o seu filho, é a sua última refeição. Ou você pode pegar essa semente que você está e plantar na fé no mundo espiritual. Fazer para mim. E nunca vai faltar, enquanto essa situação não for normalizada, o azeite, o pão, não vai faltar a provisão na tua mesa. E ela fala, olha, ela faz. Eu penso que ela deve ter olhado, deve ter falado, eu não tenho mais nada a perder. É tudo ou nada. Eu tenho que me jogar agora no Senhor. É tudo ou nada. E aí eu estava conversando com a Carol outro dia, que eu lembrei muito quando eu vou com a Maria Alice para natação. Tem um momento que a gente coloca ela na borda, claro, não larga ela na borda, mas a gente fica com ela na borda, e aí, às vezes, a professora fala, vem, pula. A Maria Alice olha para o professor e não pula, não. Na água. Fica meio assim. E depois de muita insistência, vai. Quando eu chego, eu falo, vem com o papai. Quando eu estou falando vem, ela já está pulando. Então mostra o quê? Uma confiança. Deus quer que a gente faça isso. Chegue na borda e se jogue, porque Ele é nosso Pai e vai segurar a gente. É isso que Ele espera. Deus espera que a gente saia do campo da obrigatoriedade e entre no campo da espontaneidade. Que a gente saia desse campo de eu tenho que fazer e entre no campo sacrificial. Eu vou sair da obrigação e vou entrar no sacrifício. É isso que ele espera. Ele espera o que o mundo acha, que é o seguinte: cruzar a linha do normal para a loucura que é para o mundo. Mas não é, é fé. Ele espera que a gente cruze isso. E quando a gente cruza isso, irmãos, a gente ativa a fé no mundo espiritual de uma maneira que a gente não consegue nem entender e libera as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E eu não estou falando para a gente fazer isso como uma moeda de troca, e aqui é um outro problema, porque muitas vezes a gente já faz esperando, mas sim uma linguagem de fé. É meu pai, ele não vai deixar faltar nada, ele vai sustentar, eu vou dar esse passo de fé e vai acontecer. E eu me jogo nos braços do Senhor. E quando eu faço isso, meu irmão, não há hipótese do Senhor te desamparar. Vocês querem ver um texto que sempre me incomodou? O da viúva.
que fala lá e bota 2 moedinhas no gasofilaço. Irmão, Jesus está lá olhando como, não é quanto estão dando, é como estão ofertando. Então ele está olhando o quê? O coração das pessoas. E ele fala, olha, ele vê uma viúva, coloca 2 moedinhas que dava a menor moeda do Império Romano. E ele está vendo pessoas ricas dando grandes quantidades. Só que ele fala, olha, esses ricos, eles estão dando do que sobram. Então, primeiro, não faz falta. E segundo, eles usaram primeiro para eles, depois para Deus. Essa mulher não. Ela está dando daquilo de tudo que ela tem, todo o seu sustento. Quantas vezes eu olhando esse texto falei, pô, mas não faz sentido. Porque ela dá tudo e aí ela vai embora. Essa mulher, como é que ela vai viver depois? Irmãos, ninguém saiu dali mais garantido do que essa mulher. Sabe por quê? O Senhor fala lá em Samuel, agora eu não lembro, anotei que eu vou ver só qual é o texto direitinho. Ele fala em 1 Samuel 2,30. O Senhor fala, eu honro quem me honra. Aquela mulher, quando Jesus viu, a exemplo da viúva, ela estava se jogando nos colos do Senhor e falando, o Senhor é o meu Pai, o Senhor vai me segurar, eu estou honrando, estou dando tudo que eu tenho e eu sei que não vai faltar nada. Ninguém saiu dali mais garantido do que ela. O texto não fala. Mas Jesus não é antiético, ele não vai olhar, pô, parabéns, deu tudo, tchau, vai embora. Não. Aquela mulher foi garantida. Podem ter certeza disso. E como a gente tem feito as coisas para o Senhor nessa área? Há um tempo atrás eu estava conversando com o pastor Pedro e eu comecei a reparar, eu não parei de dizimar, de ofertar, eu premicio o pastor Pedro, por quê? Porque pediram não, porque eu entendi que assim deveria fazê-lo. E eu comecei a perceber que o meu coração já não estava fazendo alegre, estava fazendo na obrigação. Então eu pensei, caramba, se eu não fizer com alegria, com espontaneidade, sem esperar nada em troca, eu estou fazendo único e exclusivamente para receber algo de Deus. E não é isso que Deus quer de nós. E eu comecei a orar nesse sentido. Senhor, muda meu coração. Não tá correto. E quando eu vim conversar com o pastor Pedro, eu falei, pastor Pedro, vamos orar. Ele falou, vamos orar aqui pela primícia e tudo mais. Eu falei, não quero não. Ele, vamos orar então por quê? Eu falei, ora para que o meu coração fique correto. Porque não está correto. O meu coração, quando eu estou fazendo isso, eu estou olhando muito mais contas do que honrando a Deus. E se a gente não sondar o nosso coração, a gente vai continuar fazendo. E a gente vai pensar assim: bom, falam que se eu ofertar, se eu dizimar, nunca vai faltar. Nunca vai faltar os meus celeiros. Ok. Mas como você está fazendo? Você está fazendo como uma moeda de troca. Então, para você fazer como uma moeda de troca, é melhor você nem fazer. Porque pelo menos você economiza o teu dinheiro. E você tem que pensar que o que Deus deseja não é o teu dinheiro, é o teu coração. E é uma área muito sensível, eu daria uma pregação só sobre isso. Porque é uma área onde Jesus menciona Senhor, sem se referir a Deus e a Ele, falando de mamão. É uma área que, se a gente não percebe, a gente está igual ao que Faraó falou por povo de Israel. Ó, vocês podem adorar a Deus, mas deixem os bens de vocês aqui no Egito. E muitas vezes a gente está vindo adorar a Deus e o nosso coração com o dinheiro ainda está no Egito, ainda está no mundo. A gente não ainda converteu essa parte da nossa vida totalmente ao Senhor. E a gente tem sempre que ter o cuidado, porque são ataques que vão vir e vão voltar. Então, muitas vezes você vai falar, não, essa parte eu já estou tranquilo. Continua vigiando, porque é uma área que em algum momento vai haver um ataque também nela. Eu não estou falando ataque no sentido de você ficar sem emprego, sem trabalho, sem provisão. Não é isso. Eu estou falando ataque no sentido do teu coração não querer entregar. É disso que eu estou falando. Então é algo que a gente precisa ter esse cuidado. Quer ver um outro ponto? Eu comecei a conversar com a Carol que eu estava ajustando, assim, eu fazia sempre compras no início do mês para mim e para minha mãe, mas era terrível ir ao mercado nessa época. Porque você ficava lá uma eternidade, não acabava nunca, era insuportável. Então eu falei com a minha mãe, eu vou começar a ir na metade do mês. Não posso ficar lá perdendo 5 horas em mercado fazendo 2 compras e ainda levando para tua casa. Ah, tá bom. O que começou a acontecer? Eu esqueci o bom samaritano o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que qual é o problema de esquecer o bom samaritano? O problema é que tem pessoas que estão precisando.
E eu estou esquecendo porque eu não me importo. Que isso? Se eu me importasse, eu não esquecia. Não, mas pode ter acontecido uma vez. Sim, mas não foi uma vez que aconteceu. E a verdade é, a gente se importa quando é pra gente. Se a gente não colocar o nosso coração em Deus em todas as áreas, nós vamos ficar sempre vivendo um evangelho pela metade. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer usar cada um aqui com poder, quer usar com autoridade. A gente tem visto como foi, desde a época do pastor Davi, ele falando, não sou eu, é Jesus. Usou o Valtinho para curar uma pessoa lá, usou irmãos para curar outros irmãos. Então a gente tem que parar com essa mentalidade religiosa de, eu já estou fazendo aqui algo. Não, é mais do que espera, mais do que eu fui obrigado a fazer. É entrar num nível sacrificial, ao ponto de que Deus vai falar: esse é meu amigo, esse é meu amigo. Eu vou abrir a ele os meus segredos. Ele vai experimentar coisas que ele nunca imaginava. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos?